2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 a 7. Encorajamento para tempos difíceis. Olha só o que diz a palavra de Deus, o texto está sendo projetado. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais, e o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, e pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação àqueles que os oprimem e dar alívio a vocês, que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo for revelado dos céus com os seus anjos poderosos em chamas de fogo. Estamos num período de tensão mundial, sobretudo por parte dos Estados Unidos, com o governo Trump, que hoje de manhã eu disse que é um dos sérios candidatos a serem um dos anticristos da história. Os crentes em Tessalônica estavam desanimados e precisavam de encorajamento. Então Paulo escreveu a segunda carta, a segunda epístola aos Tessalonicenses, apenas algumas semanas depois de ter escrito a primeira. O ano, como nós já aprendemos, era por volta de 51 depois de Cristo. E a ocasião foi quando alguns de Tessalônica chegaram até Paulo e contaram para ele que eles ainda tinham lutas e tinham problemas na igreja. Havia falsos mestres, pessoas que estavam levando ensinamentos, gerando confusão na igreja. Alguns ainda não estavam trabalhando. Lembra que nós vimos na primeira aos Tessalonicenses, eles achavam que Cristo ia voltar logo. Então alguns até pararam de trabalhar. E alguns dos problemas que haviam sido mencionados ainda não tinham sido resolvidos. Então Paulo pegou a caneta dele e, sob a inspiração do Espírito Santo, ele começou e escreveu aos crentes de Tessalônica a sua segunda carta. Os tessalonicenses estavam desanimados e estavam precisando de encorajamento em meio ao seu sofrimento, como nós também. Nós precisamos de ânimo. Há momentos na vida em que a gente tem uma recaída, a gente perde o ânimo de trabalhar, perde o ânimo de ir na igreja, perde o ânimo de orar. Parece que são tantos os problemas da nossa vida. Eles estavam sendo perseguidos e por isso precisavam de coragem, conforme diz o capítulo 1, que nós acabamos de ler. Eles também estavam confusos e precisavam de esclarecimento. Estavam perturbados por causa dos falsos mestres. Alguns falsos mestres estavam dizendo que a tribulação já havia chegado, o dia do Senhor. Que eles já estavam vivendo aquele período, como nós estudamos hoje pela manhã. E no capítulo 3, ele se dirige a pessoas desobedientes. Muitos deles não haviam nem retornado ao trabalho. É o único capítulo que nós não vamos ver. Nessa segunda carta você deve ler e estudar, você já tem alguns conceitos sobre ela. Como nós já vimos na primeira epístola, Jesus estava voltando em breve. Então, por que ir ao trabalho? Se Cristo vai voltar. Por que a irmã Ruth vai pagar as suas contas? Por que pagar a conta? Cristo está voltando. Não vamos pagar conta, não vamos pagar aluguel, não vamos trabalhar, vamos comer na casa da sogra. E para que eu vou trabalhar e comer? Vai lá, é assim. Eles largaram seus empregos, estavam sem comida, e então eles foram para a casa de outros crentes para comerem, para se abrigarem. Já pensou? Eu chegar lá na casa da Flor, eu pedi a conta, eu não estou mais trabalhando, não estou pagando aluguel, fui despejado, eu vim morar aqui na sua casa para comer e me arranja um quartinho aí para mim dormir. Era isso. Paulo disse para eles que quem não trabalha não deve comer. Logicamente ele não estava sendo literal, não vou matar uma pessoa de fome por causa disso, né? Mas você precisa trabalhar. E também encorajou aquelas pessoas para voltarem para o trabalho e cuidarem da sua vida até Cristo voltar. Era esse o conselho. Então, no capítulo 1 que nós lemos, ele encoraja os que sofrem. No capítulo 2, ele ilumina os confusos. E no capítulo 3, ele exorta os descuidados. Mas nós vamos nos ater ao capítulo 1, quando Paulo encoraja as pessoas que estavam passando por sofrimento. Ele compartilha 3 encorajamentos. O primeiro encorajamento no capítulo 1, versículos 1 a 4, é o encorajamento do louvor. E o louvor dirigido a Deus por eles em Tessalônica. Ele elogia, ele louva aquela igreja. Os versículos 1 e 2, Paulo primeiro começa a carta dando uma saudação. Paulo estava escrevendo no versículo 1,
A igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Veja, a igreja em Deus, esta igreja em Deus, nosso Pai. Paulo está lembrando para eles, que estão sofrendo, que eles são o quê? Filhos de Deus. Deus, nosso Pai. Às vezes, uma das melhores coisas que a gente pode fazer quando está passando por algum sofrimento, por alguma tristeza, por alguma dor, ou algum problema, é nos lembrar que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Ele é seu pai e nada pode acontecer na sua vida a não ser que ele o permita. Eu sou pai, um pai imperfeito, um pai limitado, mas eu amo meus filhos e faria qualquer coisa por eles. Se eu que sou imperfeito e limitado faria isso, imagine meu Pai Celestial por mim. Tem que lembrar disso. Deus é pai e nada pode entrar na minha vida a não ser que ele permita. Então, tudo que nos acontece é filtrado pelo amor de Deus. Tenha dúvida disso. Quando tudo estiver dando errado na sua vida, você precisa se lembrar: eu sou um filho de Deus. Ele é meu pai. No Celebrando a Recuperação, né, se diz muito isso. Como é que é mesmo? Eu sou um filho amado de Deus. Como é bom a gente lembrar, porque muita gente pensa em Deus como um chefão, não é? Aquele sujeito rabugento que gosta de tudo que eu não gosto e que não gosta de tudo que eu gosto. Nenhum pardal cai no chão sem que Deus perceba, a Bíblia diz. Um pardal. E nós somos muito mais do que um pardal, do que um passarinho. Deus vê, Deus sabe e Deus entende a nossa vida. É até por isso que Jesus Cristo, sendo Deus, se transformou num ser humano. Porque como ser humano ele pode entender. Ele experimentou tudo. A Bíblia fala que ele foi tentado como cada um de nós. Jesus chegou a usar fralda. Ele fez xixi na cama, com toda a reverência. Ele era homem. Nessa saudação, o apóstolo Paulo deseja aos Tessalonicenses graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça é o amor de Deus derramado sobre nós. Deus é gracioso. Ele é, como tem uma musiquinha que diz aí, exagerado. Deus ama exageradamente. Ele faz o melhor por nossa vida. Isso é graça. O fato de eu estar aqui de pé, falando, é graça. O fato de você ter saído da sua casa, chegado aqui, são e salvo, estar participando desse culto, poder tocar uma guitarra, poder cantar, poder tomar um café, tudo isso é graça, é o amor de Deus. Paulo deseja aos Tessalonicenses graça e também deseja paz. Graça e paz. Paz é o fruto da nossa comunhão com Ele. Quando a gente está realmente em comunhão com Ele, a gente experimenta paz. Paz, Jesus falou, eu deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o que é essa paz de Deus? Porque o que é importante na paz de Deus? A paz deste mundo é uma paz sem problemas. Você está ganhando bem, está com saúde, não tem dívidas, pode viajar quando quiser, tem um belo emprego, então você tem paz. Agora, basta perder alguma dessas coisas, a paz vai embora. A paz de Deus é uma paz que ela existe em meio aos problemas. Quer dizer, eu tenho paz apesar de. Um pintor foi fazer um quadro para simbolizar a paz. E é interessante que ele pintou assim o mar agitado, batendo assim contra as rochas do monte, aquele mar muito agitado, turbulento, e lá naquela rocha, num buraquinho da rocha, tinha um pássaro olhando ali, como se nada tivesse a ver com ele. Aquele pássaro representava a paz. Paz em meio à turbulência. É isso que Cristo dá para nós. É isso que Deus faz por nós. Ele não está falando assim, você vai ter paz, não vai ter problemas. Não. Ele está dizendo assim, você vai ter problemas, mas em meio aos seus problemas você vai ter paz. Graça e paz. O amor abundante de Deus e a sua graça sobre nossa vida. E aí no versículo 3, ele faz uma declaração. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. É interessante que Paulo não agradece a eles, ele agradece a Deus. Eu dou graças a Deus por vocês. Essa é uma questão muito sutil, mas muito importante. Em vez de elogiá-los diretamente, Paulo agradece a Deus por eles. Às vezes, nós podemos até fazer um desfavor para alguém, dizendo para elas quão maravilhosas elas são. O corpo humano é muito sensível.
E se você lhe der um tapinha nas costas, a cabeça enche. Muitas vezes o nosso elogio às pessoas nos deixa inchados. Ai, como eu sou importante. Nós queremos ser elogiosos e encorajadores com as pessoas, mas precisamos tomar cuidado com isso. Né? É uma bênção a gente saber que está sendo usado por Deus, mas você é apenas um instrumento de Deus. Eu estou aqui pregando apenas como um instrumento de Deus. Você está aqui cantando, tocando, servindo, você é um instrumento de Deus. Nós somos como uma palha. Nós não somos a substância, nós somos a palha. Deus nos usa. Deus está lhe dando a palavra, mas a glória é dele. Às vezes nós negligenciamos o incentivo às pessoas. E assim as pessoas desanimam. É muito comum, né, a gente apontar apenas as falhas. Parece assim, fazer a coisa certa não é mais do que obrigação. Mas quando você faz alguma coisa errada... Então, o que Paulo nos ensina aqui é um equilíbrio. Né? Então, seria muito bom a gente chegar para as pessoas e dizer, olha, Deus está usando você para me abençoar. Agora, todos nós precisamos nos estimular um ao outro. Todos nós precisamos reconhecer e ser reconhecidos. Então, a igreja deve ser um lugar assim, de apoio, de incentivo. Tessalônica não era uma igreja perfeita, porque não existe uma igreja perfeita. Então, nós somos humanos. Não existe pastor perfeito, não existe membro de igreja perfeito, não é? Mas Paulo não se concentrou nos problemas deles, nos defeitos deles. Ele se concentrou nas virtudes. Então a gente precisa pedir isso a Deus. Às vezes a gente está insatisfeito com alguma coisa. Peça para Deus, Senhor, me ajude. Isso acontece em casa, né? O marido nunca elogia a comida da esposa. Às vezes, nós somos muito exigentes com as pessoas por causa de todas as coisas erradas que elas fazem. Vamos nos focar nas boas qualidades dos outros. Então, note que, em meio àquela crise, os problemas que a igreja estava enfrentando, Paulo se dirige a eles e fala, olha, graça e paz para vocês. Olha, Deus tem usado vocês, eu percebo isso. Maravilha. É um bom exemplo para todos nós. E aí, Paulo disse que agradece a Deus por 3 coisas. Veja só. Em primeiro lugar, aquela igreja tinha uma fé crescente. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. Né? Então, ele começa falando assim, devemos sempre. Devemos aqui significa nós temos uma dívida com vocês. É de dar graças a Deus por vocês. A expressão que ele usa aqui, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. A sua fé cresceu essa semana? A sua fé cresceu nos últimos meses? Ou sua fé está estagnada? Essa expressão aqui, tem crescido cada vez mais, eu apresento aqui uma imagem, eu pus até aí, a imagem de um carvalho. Esta árvore, uma madeira muito forte, uma madeira que foi muito usada, acho que hoje não se usa mais, nem deve ter muito isso. Mas é uma árvore muito forte. Né? O carvalho, ele tem raízes bastante profundas, que lhe confere grande capacidade de resistir ao vento. Então, pode dar uma tempestade, vento forte, o carvalho não cai. E ela cresce em força, porque ela tem raízes profundas. Alguém disse, o grande carvalho de hoje foi a pequena noz de ontem que se manteve firme. Então, foi uma noz, coisinha pequenininha, que foi crescendo, as raízes aprofundando, e era assim a fé dos Tessalonicenses. Nós devemos fazer o mesmo. Quando o vento da adversidade, quando as provações, o sofrimento vier na nossa direção, nós precisamos ter raízes profundas, aprofundar mais em Deus, na palavra de Deus, confiar mais no Espírito Santo. Então a nossa fé cresce. Sabe, às vezes a gente desanima, a gente perde a fé, o vento derruba a gente, porque a gente não tem raiz profunda. A fé é alguma coisa que precisa ser cultivada. Precisa ser cultivada. E existem todos os mecanismos. Por que Deus deixou a igreja? A igreja é um ambiente para nós nos estimularmos à fé, nos aconselharmos, nos apoiarmos, nos ajudarmos uns aos outros. A palavra de Deus, a oração, o serviço. Nós estamos estudando sobre dons espirituais às quartas-feiras. Aplicar o meu dom espiritual, tudo isso ajuda a minha fé. Eu tenho uma vantagem com os irmãos, que os irmãos não têm, a de ser pastor, de ter que estar constantemente pregando a palavra de Deus. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler livros,
Eu preciso me atualizar. Eu preciso estar na igreja. Imagine se a minha esposa, Silvia, acorda, vai para a igreja. Não, eu não vou na igreja, não. Estou desanimado. Ali na igreja só tem pó, ninguém quer nada com nada. Não vou, não. Já passou, se fosse assim. Eu venho. Quantas vezes eu fui à igreja na marra pessoal. E chegando ali, ouve uma palavra, canta um hino, fala alguma coisa, ouve, e eu sempre saía renovado. É isso, gente. É como uma árvore. O Salmo diz assim, é como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ela faz prospera. Isso é assim que devemos ser. É assim que devemos ser. Os tessalonicenses tinham uma fé que crescia extraordinariamente. Imagine um carvalho grande, imponente, forte. Mas alguns cristãos são como ervas daninhas. Em vez de enraizarem e subirem, eles vão rastejando. Não é assim? Ela está ali. Uma coisa que eu fazia muito na outra casa, tinha um jardim grande lá, e tirar as ervas daninhas. Então, às vezes, você tira com a mão, sai com raiz e tudo. Às vezes a gente é assim, a gente não tem raiz. Então a gente fracassa. Paulo está falando de uma fé santificadora. Existe a fé salvadora, para a gente se converter, mas existe a fé santificadora. Uma vez que você se torna cristão, crendo em Jesus Cristo, você confia nele todos os dias da sua vida. Aconteça o que acontecer, isso é fé santificadora. Você está com Deus. Não importa o que aconteça em sua vida, sol ou tristezas, você está confiando em Jesus, se apegando a Jesus, olhando para Jesus. Você está firmado em Jesus. Então, essa fé que cresce, que vai te santificando gradualmente. Muito crente não experimenta a alegria do Senhor, porque não estão crescendo na fé. Não depositaram sua confiança em Deus. Então, tenha fé em Deus e cresça. Jesus repreendeu seus discípulos no barco, no mar da Galileia, lembra? Os discípulos lá com medo daquela tempestade. E Jesus disse para eles, vocês são homens de pequena fé. Estão com medo de qualquer coisa. Jesus estava dormindo. Deus nos pede a mesma coisa. Eu não sou seu pai. Não estou no controle da sua vida. Você não sabe que eu me importo com você. Nada acontece com você que não seja o que eu permito. Vocês já pararam para pensar? Quantas preocupações a gente já teve no passado? Com quantas coisas que tiraram o seu sono? Quantos problemas você ficou pensando, o que vai ser? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? E depois tudo aquilo passou e você continua aí. Não é assim? A gente sofre com antecedência. Se tudo que fez a gente sofrer tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui agora. Nós não estaríamos aqui agora. Então Paulo encoraja os tessalonicenses dizendo, graças a Deus porque a fé de vocês está crescendo. Eles estão aprendendo diariamente a confiar mais em Jesus Cristo. Em 1 Tessalonicenses 3:10, Paulo disse assim, noite e dia oramos intensamente para que possamos vê-los e suprir o que falta à sua fé. Então, Paulo orou para que eles tivessem uma fé maior, uma fé crescente. Provas e sofrimentos são permitidos por Deus para fortalecer a nossa fé. Muitas vezes, gente, isso pode parecer estranho, mas os sofrimentos são um alimento para a nossa fé. Essa é uma das principais maneiras pelas quais Deus nos faz crescer como crente, através do sofrimento. Sem sofrimento, não há crescimento na fé. Portanto, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos submeter à vontade de Deus, para crescermos na fé. Uma segunda coisa pela qual Paulo era grato é um amor transbordante. Olha a frase que Paulo usa aqui. O amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Olha que expressão interessante, né? Um amor que transborda. Não é aquele amor vidrinho de perfume que a gente ganha de amostra grátis, aquele pouquinho, né? O amor deles era como um rio caudaloso. A primeira gratidão foi porque eles estavam crescendo como uma árvore. As raízes da árvore são profundas e fortes diante das tempestades da vida. A segunda imagem é essa, a de um rio caudaloso, transbordante. Não é um ribeiro seco. Ele transborda, está transbordando de uma forma boa, não destruindo. As bênçãos do seu amor estão transbordando para os outros. Eu te amo de tal forma que meu amor por você transborda. O perigo do sofrimento
é que ele pode nos tornar pessoas egocêntricas, pessoas amargas. Tem pessoas que, quando os sofrimentos tornam essas pessoas amargas. Você já deve conhecer pessoas assim. Pessoas que carregam dentro de si aquela amargura, tristes. Em vez de fortalecê-los, o sofrimento os quebra. É isso. Há um ditado que diz assim: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Portanto, a questão não é o problema. Duas pessoas podem passar pela mesma provação, mas uma endurece e a outra derrete. As provações podem torná-lo melhor ou amargo. Tudo depende de como você reage aos seus problemas. Uma das chaves da vida é passar por experiências amargas. Todos nós passamos por experiências amargas. Nós podemos sair dessas experiências melhores ou mais amargos. Por estarmos quebrados, devemos depender de Deus, confiar em sua graça e nos firmar na sua palavra. Deus nos fortalece. Ele não nos quebranta nem nos destrói. Ele nos torna melhores crentes. Portanto, o sofrimento misturado com a fé gera confiança. A graça produzirá amor que vai se transbordar ao nosso redor. Pense no fato que Deus capacita você ao serviço através do sofrimento. Eu não sou masoquista, né? Ou sádico. Eu não gosto de sofrer. E não gosto de ver ninguém sofrendo. Mas a coisa que eu aprendi na minha vida, eu que tenho mais de 18 anos, como vocês devem ter percebido, eu aprendi que, na boa, a gente não cresce. Tudo que você cresceu, para você chegar onde está, para quem estuda, para quem se formou em alguma coisa, para quem construiu alguma coisa, tudo é através da luta. Nenhum de nós aqui é privilegiado que tem papai rico que deixa uma herança boa para você. Não é assim? O trigo precisa ser moído antes de ser transformado em pão. O incenso precisa ser jogado no fogo antes que os seus odores sejam liberados. As rosas, elas são perfumadas, elas exalam fragrâncias. Mas quando você pega uma rosa e espreme aquela rosa, o seu cheiro torna mais forte ainda. Então, às vezes, a gente é exprimido pela vida. A vida, muitas vezes, nos esmaga para que a fragrância possa fluir, a fragrância de Cristo. Então, se nós olharmos para o Senhor em nossas tristezas, poderemos olhar para os outros com amor. Esse amor transborda em nossas vidas e como isso é importante. Uma outra coisa interessante, outra razão que Paulo usa para agradecer pela vida dos Tessalonicenses é a perseverança inabalável. Portanto, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. O amor deles transbordava, a fé crescia e a perseverança aumentava. O que você entende por perseverança? O que é perseverar? Continuar, ir em frente. Olha a figura que eu coloquei aqui, não sei se deu para entender. Esse é um ambiente propício para uma flor bonita dessa crescer? Tá no meio. Você já viu, né, flor que cresce no meio da calçada, do asfalto? Não é um lugar favorável. Às vezes eu vejo árvores aí em calçadas, né, que já não tem espaço, né? Mas elas estão ali. Isso é perseverança. Muitas vezes, gente, o ambiente não é propício para a gente. É uma enfermidade em casa, é uma dificuldade financeira, é uma disputa, enfim. Mas você, apesar de tudo, você segue em frente. Aqueles crentes estavam sendo perseguidos, passavam por tribulações, estavam sendo amassados, surrados, espancados pela vida, mas perseveraram. Eu gosto de uma frase que diz assim: começar é fácil. Todo mundo começa. Difícil é terminar. Você já não começou algum curso, alguma atividade que você desistiu na metade do caminho? É difícil terminar. Terminar é a perseverança. Não pensem, gente, que é fácil ser cristão. Essa ideia que se pregou por aí, que é fácil ser crente, tudo vai dar certo para você, você vai ser próspero, tudo é maravilha, tudo é fácil, basta uma palavrinha. Seu casamento está mal, vai lá na igreja, o pastor vai orar por você, seu casamento vai melhorar. Não é nada assim, não. A vida é cheia de lutas. Então, a gente vai em frente, a despeito de todas as dificuldades. Romanos 5,3 diz assim: nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Em Tiago 1,3 nós lemos:
A prova da sua fé produz perseverança. Como é que eu sei que eu sou perseverante se tudo é uma beleza? Você acorda de manhã, esposa, traz o meu danoninho. Tudo arrumadinho. Assim, o que vai? Mas quando você enfrenta a luta, que as dificuldades vêm. E, finalmente, outra palavra de conforto, de esperança, de ajuda àquela igreja é a certeza da volta de Cristo. A essência do que Paulo está dizendo é que você deve se encorajar, porque Jesus Cristo está voltando. Vai chegar um dia, gente, em que esta história, como nós a conhecemos, este mundo como nós a conhecemos, vai acabar. Quando Cristo voltar, se a gente não tiver morrido antes, mas quando Cristo voltar, vai ser o final da história. Nada mais vai ser como é agora. Tudo vai mudar. E os crentes serão recompensados com o reino de Deus. Nós habitaremos para sempre no céu. 2 Timóteo 2,12 diz assim: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se sofrermos como crentes por amor a Cristo, também reinaremos com ele. E em Romanos 8,18, Paulo diz: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha só, olha que conforto. Os sofrimentos que nós temos agora não podem ser comparados com a glória que nos espera. Portanto, a Bíblia oferece como encorajamento ao povo de Deus que estamos caminhando para a glória. Nós sofremos agora, sim, mas este mundo não é o nosso lar. Estamos apenas de passagem. Você já parou para pensar nisso? Estou de passagem por este mundo. Às vezes, nós nos esquecemos o céu e tudo o que pensamos é na terra. Devemos pensar, lógico, eu vivo aqui, essa é a minha realidade hoje. Eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso cuidar do meu corpo, eu tenho minha família. Mas lembra disso, meu mundo não é aqui. Sabe que uma vez eu fui num hotel com a minha esposa, lá em Belo Horizonte. Nós chegamos lá, e fomos no quarto, era um hotel velho, antigo. Cheiro de mofo, aqueles móveis, aquelas cortinas antigas. Nós nos sentimos mal ali. Aí eu saí com a minha esposa, fui com ele numa loja, com ela lá, nós compramos as cortinas, trocamos a roupa de cama, mandamos fazer uma faxina no quarto para que aquele quarto ficasse melhor. Vocês acreditam nisso? É mentira. Ninguém faz isso no hotel. Porque eu não estou lá, não moro lá. Não moro lá. Mas a história do hotel é verdade. O que nós fizemos foi sair do hotel. Nós saímos de lá. Gostamos. Mas entende? Quando você vai para um hotel, pode ser bom ou ruim, você não vai trocar lá, vamos comprar uma televisão nova aqui para o nosso quarto do hotel? Não. Você usa o que tem lá. Você sabe que você não mora ali. Meus irmãos, com relação a este mundo é mais ou menos isso. Há uma musiquinha que a gente cantava, que você se canta? Aqui não é meu lar, um viajante eu sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Tá vendo? Aqui não é meu lar. Então, é bom ser prático. Mas, então, nós temos necessidades nesta vida, mas nós precisamos ter o eterno em nossa perspectiva. Bom, e Paulo encerra este capítulo, como todos os outros, são os 3 capítulos de 2 Tessalonicenses, e ele termina com uma oração. E olha só o que ele ora. Por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o propósito e toda boa obra de fé. Oramos assim, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado por meio de vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Como disse, eu não sou masoquista. Eu fico com raiva quando o carro não pega. Eu valorizo que nada de ruim aconteça comigo. Nada explode, nada derrama, nada quebra. Isso eu gosto. Mas a gente precisa dessas coisas em nossa vida. Se a gente quiser ter perseverança em meio às lutas da vida, se a gente quiser crescer na fé, se a gente quiser ter um amor transbordante, o sofrimento faz parte disso. Então esse é o valor do sofrimento na nossa vida. Que Deus nos ajude, queridos.